bem? A gente está chegando ao fim de um ano super desafiador que foi 2022 e nada melhor do que começar 2023 já entendendo a energia desse ano, que também tem de ter alguns desafios, viu? Vou te falar na sinceridade. Então, vamos lá, bora lá para esse vídeo. Em 2022 a gente teve o fim do ciclo de 2021, basicamente, foi agora, recentemente, no final do ano, porque acabamos de vez com a quadratura que não é meio rara de acontecer, de Saturno com Urano. Então acabou-se, encerrou mesmo, que foi a Marte de 2021. Agora, em 2023, a gente tem mudanças muito significativas, e não é só uma, são algumas. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Plutão, que fica entre 14 a 24 anos e o mesmo signo, vai mudar de signo finalmente, né? A gente vai ter um postinho dele entrando em Aquário e depois, quando ele retrógrada, este ano ele volta para Capricórnio. A continuidade do signo de Aquário acontece em 2024. Também temos Saturno entrando em Peixes, que é um território para ele não muito agradável. Só para vocês lembrarem, Saturno rege o compromisso, a estruturação, né? Também faz cobranças, fala sobre o tempo. E em Peixes a gente vai falar muito sobre questões coletivas, mas do interno para o externo. Outra mudança que temos é Júpiter em Áries, né? A gente entra o ano com Júpiter em Áries e ele vai para Touro no meio do primeiro semestre. E também temos a mudança de eixo de nodos lunares. E que isso significa que vai haver uma mudança no eixo dos eclipses, e isso é muito importante. Outra coisa, como que a gente estabelece como que vai ser o ano? O que eu quero dizer para vocês é que no calendário gregoriano, que é o que a gente usa, o ano novo começa no dia 1º de janeiro, geralmente 1º de janeiro à meia-noite, né, 000. E a gente toma isso também como base, porque de forma ocidental, né, nós do Ocidente, usamos muito isso como um momento pra gente esperançar, intencionar, rever nossas metas, comemorar, ter mais esperança para algo novo, né? No entanto, na astrologia, a gente toma o ano astrológico, o ano novo astrológico se inicia quando o Sol entra em Áries, que é o início do outono aqui no hemisfério sul. E isso vai ocorrer no dia 20 de março de 2023, às 18h24. Então, esse é o ano astrológico, né? Esse é o momento do ano astrológico. Então, eu registrei um mapa astral, né? Um mapa, um momento, tanto do ano novo que a gente comemora no dia 1º, quanto no ano novo astrológico, para a gente examinar como será o ano como um todo. E depois a gente vai especificando algumas questões importantes, alguns fatos e alguns eventos astrológicos realmente relevantes, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com esse ano novo, né? Que a gente comemora no dia 31, no dia 1º, todo mundo de branco. Aliás, ó, estou de branco. Mas amo branco. E eu queria vir com amarelo, mas olha, minha flor já é amarela, linda, minha gérbera. E aí eu coloquei esse brinco verde para esperança, saúde, né, tudo que isso representa e que é importante para nós mesmos, né? Bom, o nosso ano vai ocorrer com a Lua crescendo, né, em Touro. Então presta atenção que Touro tá bem importante esse ano. Então temos Júpiter em Áries, Marte em Gêmeos retrógrado, Mercúrio retrógrado, tá? Que ele vai começar a retrogradar no dia 28. E também temos Urano retrógrado. Então a gente tem esses 3 planetas iniciando o ano com retrogradação. E o que eu quero chamar aqui, depois eu vou trazer as datas exatas de Mercúrio retrógrado, mas é que 2023, isso é um sinal, inicia-se retrógrado com Mercúrio retrógrado e finaliza com Mercúrio retrógrado. Então é um ano que já demonstra que a gente precisa rever algumas situações, algumas questões relacionadas à comunicação, mas também a questões mais concretas, porque são em signos de terra, tá? Então a gente vai retrogradar agora, inicialmente, com Capricórnio, mas depois no final do ano de novo com Capricórnio, tá? Então a gente inicia com a Lua em Touro, outro signo de terra, Mercúrio retrógrado, Vênus, aí sim, Vênus vai estar em conjunção exata, ou praticamente exata, com Plutão. Isso significa transformações nos relacionamentos, mas também nas finanças, transmutação, crise pode ser financeira também, é bom ou ruim? Tudo depende, né? Acho que algumas questões aparentemente são ruins, mas no final a gente percebe que era isso mesmo, que deveriam acontecer. Quase que todos os anos, né, por ser a meia-noite e o Sol está em Capricórnio, o ascendente do mapa astral do dia 1º, né, é em Libra. Então a gente percebe um movimento muito forte do outro, né? Então o ascendente começa em Libra, mas a gente tem muitos planetas na casa 6 e 7, tá? Então a gente percebe essa movimentação. Essa mesma configuração parecida, porque coincidentemente no mapa astral astrológico, o ascendente, né, do horário de Brasília também é Libra. E também nós temos esse potencial da casa 7 que vai estar em Áries. E nessa casa 7, o que a gente vai ter no dia 20 de março?
Júpiter ainda em Áries, então vai estar bem forte essa questão do outro, do relacionamento, do eu e do outro, né? Saturno já vai estar entrado em Peixes, vai ter assim, acabado de entrar em Peixes, que traz um frescor. Não vamos ter turbulências retrógradas, porque essas retrogradações que eu falei no começo do ano, elas finalizam todas em janeiro. Então, Março é da retrogradação, faz 6 meses já. Mercúrio e depois Urano também sai. Então, nesse dia 20 de março está tudo um pouco mais aberto, parece que está um pouco mais destravado esse mapa. Mas também tem muito essa relação de touro, mais uma vez. E quem vai estar em touro dessa vez? É Vênus. Então, se a gente inicia 2023 com a Lua em touro, no ano novo astrológico, a gente tem Vênus em touro com conjunção com o nó do lunar. Então, a questão, mais uma vez, dos relacionamentos vão estar muito fortes, né? Dos nossos prazeres, do nosso conforto, em termos mais micro individualmente. Esse nó do norte vai ajudar, vai nos orientar como a gente repensa, como a gente revive os relacionamentos. E revive não, vive os relacionamentos. Então a gente falou de touro, mas também Saturno em Peixes, que acabou de entrar, e logo nesse momento aí, Plutão vai entrar em Aquário, então a gente está como se a gente estivesse iniciando um ciclo mesmo. Mas tome-se isso como uma transição, porque a gente está numa transição de um universo mais acelerado. O texto acelerado vai realmente, a gente vai perceber com mais ênfase em 2025. Certo? Saturno em Peixes, a Lua em Peixes. Então esse lado mais intuitivo, da intuição, de olhar para o outro, de perseguir aqueles, ou estruturar nossos sonhos que foram esquecidos na alma, ou que são da nossa alma. Está muito presente esse ano todo, né? Nesse mapa também, que é algo muito importante e relevante, Júpiter está em Áries ainda, depois ele vai entrar em Touro, mas Júpiter em Áries em conjunção com Quiron. Quiron é aquele asteroide que fala sobre nossas dores, nossas feridas não curadas. Então é um momento muito importante para a gente buscar nossos sonhos motivados por, talvez, dores, por motivações mesmo, por nosso ímpeto de querer curar todas essas questões aí. Então, fazendo um fechamento, né, desses mapas astrais que a gente depurou aqui, vai estar muito forte o signo de Áries e Touro. Então, Áries é aquele signo que acelera. É legal a gente busca ter nossas iniciativas para o que a gente quer. No entanto, Touro, né, um signo mais pé no chão, que preza pela segurança, pelo que é devagar, mas sempre, né, construindo com uma certa estabilidade. Então, esse é o mote desse ano todo. Mas veja que o signo de Peixes também está forte, né? A gente fala sobre isso. Então, 2023 é um ano que as questões artísticas, intuitivas, de compaixão devem se fortalecer ou jogar na cara da gente, né? Mas também as questões que eu estava falando de finanças, né? Porque tive de 2022 um ano difícil com as finanças e tende a continuar esse ano, tá? Finanças, poder, né? Mudanças ou instabilidade, mas assim, tende a ir melhorando durante esse ano, tá certo? Este novo ano aí que se inicia. Agora vamos falar sobre Plutão, que é aquele planetinha, o último do sistema solar, que já foi classificado de pra estrela, agora voltou a ser, né, planeta. Fala sobre transformações, mas transformações muito profundas, né? Então, é um ciclo muito demorado, que demora de 14 a 24 anos no mesmo signo, né? E por ser muito demorado, você entende que é lá na profundeza. Então, a gente vai lá nas profundezas de alguma questão, começa a repensar alguma ideologia, alguma ideia, então a gente começa a transformar, entra em crise até interna por causa disso. Bom, Plutão ele vai fazer a passagem de Capricórnio para Aquário no dia 23 de março, tá? E quando a gente fala em Plutão, é tudo muito lento, até para ele mudar realmente de signo, ele faz essa transição. Então ele começa em Aquário, né, no dia 23 de março, mas lá no meio do ano ele vai retrogradar e volta para Capricórnio. A sua presença em Aquário, né, Plutão em Aquário, exata, assim, que vai se manter em janeiro de 2024. Esse ciclo, aguenta aí, esse ciclo de Plutão em Aquário vai até 2043. Então, você pode imaginar. Quando eu falo dessa questão de transição para um universo mais acelerado, para o mundo, contexto mais acelerado, que tem a ver também com questões de desenvolvimento da medicina, né? Tudo isso, até porque Urano vai mudar de signo também, em 2025 e tal. Quando a gente fala sobre essa aceleração, a gente tem a ver com Plutão, porque Plutão em Capricórnio ele fica acomodadinho ali, sabe? Ele fala muito sobre as estruturas, a gente viu brigas, conflitos, jogos de poder. E agora em Aquário, a gente também pode ver essas questões na ideologia, mas também no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento de questões ligadas a aprendizado, questões voltadas a aviões, a foguetes, né? A gente já está presenciando isso, né? Então essas pode se mobilizar, a tecnologia muito forte também. E a velocidade, né? Como que isso ocorre. Nesse meio tempo, a gente pode ver sim
guerras e conflitos, brigas, né, nesse sentido, ideológicas, né? A gente fala de Aquário, a gente fala sobre ideologias de coletividade, né, de uma intelectualidade maior do que a simples pessoa, né, mas realmente com uma questão ideológica, que também a gente já anda presenciando, mas isso pode se tornar mais forte. O que eu quero chamar a atenção? Júpiter, falei para vocês que também faz mudança, né? Começa em Áries e lá no dia 16 de maio ele entra em Touro. E Júpiter em Touro vai o quê? Vai expandir todas as questões de Touro. Então, questões relacionadas à arte, tá forte, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às nossas finanças também, né? Aos relacionamentos, tá tudo bem legal nesse sentido. No entanto, assim que Júpiter entrar em Touro, ele faz uma quadratura que também é rara, não é comum, não são todos os anos que acontece, com Plutão, que está no começo de Aquário. Então, os dois estão em signos fixos e eles fazem essa tensão. E quando a gente fala em tensão de Júpiter com Plutão, a gente pode esperar treta, alguns conflitos. E além dessa quadratura, Marte, em maio também, faz uma oposição, outra tensão com Plutão. Então, assim, maio vai ser um mês talvez um pouco complicado, né? Complicado em questões, pode ser vazamento de dados, até algum escândalo relacionado a isso, exageros ideológicos, extremismos, radicalismos. Então a gente pode ver, até porque em maio a gente tem eclipse, que a gente já vai falar já. Então assim, a gente pode, tudo isso está muito mais aflorado nesse... Agora a gente vai falar sobre os eclipses, tá? Bom, eclipses são marcas muito importantes durante o ano e marcam assim, por 6 meses as nossas vidas, são ápices de processos, de metas, ou às vezes assim distorce o nosso rumo, né? Faz um jeito para que a gente realmente se alinhe ao nosso trilho do propósito. Então eclipses acontecem em geral, tá? Alguns anos são bem diferentes, mas em geral, genericamente, 4 vezes por ano. 2 solares e 2 lunares. Esse ano a gente tem uma diferença do ano passado, que ocorreram todos no eixo de Escorpião e Touro, né? São signos fixos. E é aí que eu falo que o ano passado... Taurinos, escorpianos, leoninos e aquarianos devem ter sofrido um pouco mais. São signos fixos. E as mudanças devem ter tensionado um pouco mais para vocês, né? Até porque são fixos. Esse ano, os processos iniciados em 2022 tendem a continuar, mas de uma forma de resolução. E assim, gente, astrologia, se você não aprende amor, né, com um toquinho sutil, você vai aprender com um tocão bem tenso, um beliscão bem forte. Então, se você não aprendeu, você tem a oportunidade de aprender de uma maneira talvez um pouco mais incisiva. Bom, como eu falei para vocês, o nódo lunar, que é o que determina os pontos dos eclipses, vai mudar de Touro para Escorpião, vai para Libra e Áries, tá? E nesse sentido, a gente tem a continuação dos eclipses em Escorpião e Touro. O primeiro eclipse será o solar, que vai ser em Áries, no dia 20 de abril, tá? Então a gente tem início dessa mudança de eixo, e esse eixo de Áries e Libra fala sobre o eu e o outro, o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu sinto prazer, com o que o outro precisa, o que eu preciso fazer para o outro. Então é como se a gente entrasse nessa tensão do que eu preciso fazer, mas para mim e do que eu posso fazer para o outro. A gente tem esse eixo bem forte, é o eixo que a gente chama de relacionamentos nos mapas astrais aí. Certo? Então, no dia primeiro eclipse, que é um eclipse solar, vai ocorrer em Áries, né? No dia 20 de abril, a 1h12 da manhã. Aí, o segundo que a gente tem nessa temporada ocorre no dia 5 de maio, e aí sim é em Escorpião. Então, temos essa dupla aí de eclipse acontecendo em abril e maio, e depois, em outubro, a gente tem outra dupla. A primeira dupla, eclipse solar no dia 14, em Libra, de outubro. E também vamos ter um lunar que vai ocorrer no dia 28 de outubro, aí sim em Touro. Então veja que esse eixo ainda está presente esse ano, mas daí em 2024 já faz a mudança completa, os signos fixos podem ficar mais tranquilos, e quem deve se preocupar a partir desse ano são os signos cardinais, que a gente chama. Quem são os cardinais? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Esses signos serão um pouquinho mais impactados pelos eclipses, que têm uma energia muito forte e fazem basicamente uma marca interessantíssima no ano, tá? Sobre Mercúrio retrógrado, né, gente? Vocês adoram, basicamente. Mercúrio retrógrado é quando a gente aparenta que o Mercúrio, que é o planeta próximo da Terra e do Sol, está andando para trás, mas é uma aparência, é um fenômeno astronômico, inclusive. Ocorre essa retrogradação cerca de 3 vezes por ano, tá? No mesmo elemento. Olha que engraçado. E a bola da vez agora são os signos de terra. Quem são os de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Primeiro que a gente tem, já inicia o ano e vai finalizar com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Então até o dia 18, se eu não me engano, de janeiro,
Agora a gente vai ter essa retrogradação do dia 28 ao dia 18, 28 de dezembro ao dia 18. E depois a gente vai ter uma outra no final do ano de 2023, no dia 13 de dezembro, até o dia 2 de janeiro de 2024. Então, veja, iniciamos e terminamos o ano com Mercúrio retrógrado. Os outros retrógrados ocorrem primeiro em Touro, no dia 21 de abril ao dia 15 de maio, tá? Aí temos um outro em agosto, que é o em Virgem, dia 23 de agosto ao dia 15 de setembro. O que vai acontecer quando a gente fala em Mercúrio retrógrado em signos de terra? Toda aquela nossa racionalidade, a gente tentar fazer planilhas, pode ser que dê errado, sabe? As planilhas que a gente fez talvez sejam desatualizadas e isso é como se fosse uma prova pra gente, pra ver o quanto a gente tem jogo de cintura, certo? Agora eu quero falar sobre os signos mais e menos impactados aí, né? Neste ano. Os mais impactados, sem dúvida alguma, serão Áries e Libra, por conta dos eixos aí, né? Touro está muito forte, essa presença de Touro, mas essa presença de Touro, apesar do eclipse também, né, que vai ser Escorpião também está tensionado, Touro vai saber lidar muito bem com o ano, porque ele sabe essa energia está muito presente em Touro, assim como Peixes. Peixes também está muito forte, então os piscianos, né, as pessoas que têm ascendente em Peixes, também podem usufruir, né, ter um pouco mais de facilidade. Então, se a gente está falando de signos, Áries e Libra com dificuldade, também podemos citar Câncer e Capricórnio com essas mesmas dificuldades, né? Assim como Leão e Aquário com essas mesmas dificuldades. Outros signos, assim como Gêmeos, está um pouco mais tranquilo, tá? Virgem tem a questão do Mercúrio retrógrado, mas se conseguir aprender a usar a flexibilidade, a maleabilidade, tá ótimo. Sagitário também, mas assim, como Júpiter vai estar uma boa parte do ano em Áries, toma cuidado com os exageros, tá? Com essa autoconfiança em excesso, enfim, né? Às vezes, Sagitário gosta de se jogar demais. O que é legal? Você observar onde você tem Áries e Libra no seu mapa, que é o eixo que vai ter transformações de eclipse, tá? As áreas aí, bem como a gente já vinha trabalhando com as áreas de Touro e Escorpião desde 2021, não, 2022, não, É muito legal ver onde você tem Áries e Touro no mapa, porque Júpiter, quando ele passa nessas áreas, ele dá uma bênção nessas áreas. Agora chama a atenção de vocês para quem tem a Lua ou ascendente em Touro ou Áries. Por quê? Principalmente ascendente. Quando o Júpiter passa pelo ascendente, tende a dar uma engordadinha, tá? Porque às vezes exagera na comida. Então, expande, vamos dizer assim, o físico, né? Já que Júpiter tem esse potencial. E o ascendente fala um pouco do nosso físico. Quem tem esses acidentes, está ótimo, a gente fica mais criativo, mas assim, toma um pouco mais de cuidado com a sua saúde, assim, não negligencia, não exagera algumas questões, né? Pode ser importante e a conta pode chegar mais pra frente aí, tá bom? Outra coisa, pra quem nasceu aí com Júpiter em Touro, principalmente, né? Porque de Áries a gente já falou um pouco ano passado, mas então a cada 12 anos Júpiter faz o retorno de Júpiter, né, para o seu mapa astral, para o seu ponto exato. Isso são sinais bem auspiciosos. Então é legal ver onde se você tem, inclusive, Júpiter em Touro, 2011, se você nasceu em 2011, depois 1999, 1988, por aí, 1964, tem 1976, por aí. Então, assim, a cada 12 anos. E se você tiver ou em Áries ou em Júpiter, olhe a casa onde ele está, porque ali vai estar bem, aquela área vai estar muito bem abençoada. Porque no seu mapa já é uma marca de bênção, Júpiter está lá. E ele retornando em trânsito, ele fica bem mais fortalecido, certo? E outra questão é para quem faz o retorno de Saturno, né? Saturno entra em Peixes, e para quem tem esse retorno de Saturno aí, Saturno em Peixes no mapa, é um momento para, assim, eu vou dizer que é tenso. Primeiro é tenso, porque às vezes a gente não tem a maturidade para seguir com os nossos planos ou sonhos e metas, né? Mas se você teve, você vai colher bons frutos. Agora, se você não teve, você vai se sentir um pouco pressionado. Esse primeiro retorno acontece entre 28, 29 e 30 anos, tá? Então é um momento que a gente tem uma certa pressão ou uma autopressão, né? De como que vai a sua vida, né? E às vezes a gente não fez tudo direitinho. E aí a conta chega. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero, do fundo do meu coração, que o ano de vocês seja lindo, incrível, repleto de luz, prosperidade e que a gente possa aprender juntos com os nossos desafios e relaxamentos aí, relax, tá bom? Um beijo pra vocês, se tiverem dúvidas, entrem em contato. E outra coisa, faça seu mapa astral, você vai ver como que isso fortalece, facilita você se entender, se auto-entender e também nessa trajetória de 2023.